A educação do campo, ela surge tanto para denunciar as desigualdades econômica, social, cultural e cognitiva que estão sujeitas às famílias camponesas, né? Quanto para propor uma mobilização por uma nova escola no campo do campo, né? Que estivesse vinculada à realidade do viver camponês, enraizada nos territórios rurais, né? E comprometida com a mudança do atual modelo de desenvolvimento socioeconômico para o campo, que é baseado, né, na monocultura de extensão e no agronegócio. Então, as populações do campo, elas pautam essas mudanças, tanto a reforma agrária quanto um outro tipo de educação, desde a abertura política, né? E isso se concretiza no final da década de 1990 com o movimento por uma educação básica do campo, que vai trazer, né, além dos movimentos sociais do campo, as universidades, a pastoral, né, e a Unesco para dentro desse movimento, e a partir daí é pautado um outro processo educativo para as populações do campo. Quando a gente está falando das populações do campo, a gente se refere às famílias, né, de agricultores familiares, pecuaristas familiares, assentados e acampados de reforma agrária, os atingidos por barragem, os agricultores, pescadores, silvicultores, os extrativistas, aqueles que trabalham e ganham salário, né? Os trabalhadores rurais, assalariados, né? E todo mundo que obtém as suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. E dentro da política de educação do campo, integra também a educação indígena e a educação quilombola. A educação indígena, ela tem também as suas particularidades, tem uma legislação toda, né, à parte, e a sua principal característica são as escolas bilíngues dentro das aldeias, né? A educação quilombola, ela abarca as diretrizes da educação do campo, mas também trata das especificidades dos remanescentes de quilombo, que é a população negra, que em geral vivem, né, em territórios rurais, juntos a fim de pegar e manter viva a sua memória ancestral, as suas histórias, a sua cultura, né, como um modelo de educação antirracista que a gente ainda está aprendendo e estudando com ela. Quando a gente está falando das escolas do campo, né, e a gente marca essa posição para se distinguir da educação rural, né, porque a educação rural ela é baseada no modelo urbano. Então ela tem pouco a dizer para as populações do campo, porque ela nega e é pequena tudo aquilo que não vem da cidade, né, ignorando sistematicamente que as populações do campo produzem conhecimento, produzem tecnologias sociais, produzem, né, várias experiências sociais que são importantíssimas, tanto do ponto de vista da tecnologia, né, de como fazer as coisas dentro do mundo rural, quanto também metodológico. A gente vai aprendendo como fazer as coisas de um outro modo. Além disso, a educação do campo, ela defende que a escola é mais do que escola. O que isso é? Isso é uma visão pós-moderna, né? Que muitos pós-modernos defendem e que os movimentos sociais do campo já defendem isso desde a década também de 80, que é a ampliação dos espaços educativos, ou seja, não é só a escola onde a criança se educa, a comunidade educa, a família educa, o trabalho educa, a cultura educa, a mobilização educa, a história educa. Então, todas essas dimensões que muitas vezes extrapolam os muros escolares,
elas entram, né, como conteúdos para organizar o currículo. Hoje, assim, muito se fala em pedagogia de projetos, né, pedagogia de trabalho, de metodologias ativas, de ensinar por meio de problemas ou de questões, e isso é exatamente o que a educação do campo faz. Ela organiza o seu currículo em outros tempos, que não o tempo convencional que nós estamos acostumados, né? Até mesmo porque a legislação prevê isso, né? Nem todo mundo aprende do mesmo jeito e na mesma temporalidade. Então, o que acontece? Eles, com o regime de alternância, que é a principal característica da educação do campo, né, que é o seguinte, ela permite que o aluno, em determinadas ocasiões, se ausente da escola, né, e que porque eles acompanham os pais no trabalho, na colheita, no plantio, eles, por exemplo, comunidades indígenas são nômades, eles vão de uma aldeia para outra, tem as festas, né? Tem todos os rituais da cultura e da religião, por exemplo, a afro, que as crianças acompanham desde pequenos, e tudo isso a escola para e aguarda que os alunos retornem. E esse tempo que o aluno passa com a família, com a comunidade, ele é validado. Então o aluno traz isso para dentro de sala de aula e isso pauta a organização curricular. Então, assim, a gente fala muito que a educação do campo, ela dialoga com a educação popular, principalmente a partir dessa ideia, né, de que a palavra mundo, quer dizer, o mundo do aluno, o mundo da comunidade, importa e pauta a sala de aula. Essa é uma diferença muito importante e que ainda está sendo estudada, porque isso torna o conhecimento contextualizado, né? Tem tudo a ver com a vida do aluno. Então não é tão vinculada, por exemplo, a uma política de livro didático, ou, né, como aqui as escolas urbanas, nós temos uma série de livros e vamos passando por eles. Né? Os bons professores por vários livros e alguns por um único livro. A ideia da escola do campo, sim, também passa por livros, né? Mas passa principalmente pela vida comunitária. Essa é a principal distinção entre a educação do campo e a educação regular, convencional, que tu vê nas escolas públicas urbanas. Como é que a educação do campo acontece enquanto política? Em 98, o modo do Estado brasileiro responder às demandas da sociedade, né, dos movimentos sociais do campo, é instaurar dentro do INCRA o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. E ele é um programa extremamente feliz, porque ele oferece para jovens e adultos em assentamentos de reforma agrária acesso a cursos de educação básica, né? Ou seja, as etapas, a alfabetização, ensino fundamental e médio, técnico profissionalizante, né, de nível médio, curso superior e pós-graduação, especialização e mestrado. Tá? Então, a partir do PRONERA é que a política de educação do campo adentra no governo federal. E a partir desse conjunto de experiências que eles vão fazendo junto com os movimentos sociais do campo, saem os desenhos das licenciaturas em educação do campo, que a partir de 2007 entra como política do MEC, através do PROCampo. Né? O PROCampo, ele vai trazer para dentro do MEC os cursos de licenciatura. Então, o que o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura de Educação do Campo faz? Em 2008 e 2009, ele lança
2 editais, seleciona 33 universidades públicas para ofertar cursos de licenciatura em educação do campo. Quando essa política fica um pouco mais robusta, o MEC lança, em 2010, o Programa Nacional de Educação do Campo, que aí articula essa política de formação de educador do campo, com a política de livro didático para o campo, com o Programa Nacional de Merenda Escolar e de transporte escolar. Né? Então, assim, vários dos benefícios que são ofertados às escolas urbanas também são ofertados regularmente às escolas rurais e agora às escolas do campo. Né? Mas com esse olhar, a partir daquilo que a educação do campo propõe como desenho curricular e metodológico. Então, assim, é um olhar bem diferenciado. Né? Atualmente, então, nós temos 44 universidades e institutos federais ofertando o curso, formando professores, porque essa é uma grande demanda. Vocês sabem que, historicamente, as escolas do campo, elas são multisseriadas e tem apenas um professor, às vezes um professor leigo, né, ou com magistério e ainda que não tenha uma graduação. Então, essa política é voltada para a formação de professores do campo, de preferência aqueles que já trabalham nas escolas do campo, e para dar suporte para eles, para as séries finais do ensino fundamental, né, e para o ensino médio. Então, assim, os desafios dessa política são imensos, porque, vejam, desde 2012 não há novos editais de formação de professores. Né? O MEC, desde 2015, ele mal faz o acompanhamento da política, porque não é mais uma área prioritária a pauta da diversidade. Né? Educação do campo, educação indígena, educação quilombola e todas as outras pautas da diversidade não são mais prioridade para o Ministério da Educação. Este ano, em fevereiro, o Pronera foi praticamente extinto, porque se extinguiu a coordenação de educação do campo, do INCRA. Então, tu não tem mais como viabilizar a política. Desestruturou. Isso está tentando ser revertido no Congresso, mas até agora essa é a nossa realidade. Então, assim, o que vai acontecendo? Isso vai fragilizando a política. Se espera, porque o movimento por uma educação básica do campo, agora ela se fortificou, existem fóruns estaduais, municipais, enfim, né? E existe todo um conjunto de professores dentro das universidades voltado para essas licenciaturas. Existem já uma geração de professores formados em educadores do campo, né, dentro dessa metodologia, que contempla a diversidade cultural das populações do campo e o regime de alternância. Então, assim, as coisas estão acontecendo, meio que a revelia do governo. Então, se espera, para finalizar, que essa política ela seja retomada e potencializada, porque a gente precisa ampliar ainda mais as escolas do campo e fortalecer a política, porque, embora a política ela exista de fato desde o final então da década de 90, o que a gente vê é que cada vez mais há um movimento dos governos estaduais e municipais, principalmente, de fechamento das escolas do campo. Então, você tinha, em 2003, cerca de 100 mil escolas do campo, 102 mil escolas do campo, e em 2013 você tinha 70 mil. Em 2013 você tinha quase 8 milhões de matriculados, e em 2013 você tem 6 milhões, diminuiu 2 milhões. Né? Então, por que isso acontece? Primeiro, porque as escolas estão sendo fechadas, porque o município, que trabalha com a educação, com o ensino fundamental, né, ele acha que é mais barato apostar em transporte escolar e levar as crianças para a cidade do que investir em escolas que são pequenas, em geral, não mais de 50 alunos. Tá? O Estado, governos estaduais, eles não investem no ensino médio.
Então, os jovens, embora eles possam até completar o fundamental dentro da comunidade, necessariamente tem que sair para fazer ou o ensino médio ou o médio e o técnico. Então, isso não ajuda a que o jovem se mantenha no campo e trabalhe. Tanto que 30% das propriedades, das pequenas propriedades aqui no Rio Grande do Sul, eles não têm jovens para fazer a sucessão familiar. Né? Ou seja, esse jovem foi para a cidade, foi incorporado ao mercado de trabalho. Muitas vezes, né, a gente sabe que historicamente eles vão para as periferias e eles trabalham nos setores mais vulneráveis e mais fragilizados do mercado de trabalho, muitas vezes de maneira informal, sem direitos. Então, assim, eles saem de uma situação de vulnerabilidade, porque o campo aqui no Brasil é muito pobre, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 300 mil pessoas em condições de extrema pobreza. 100 mil delas estão no campo. Então, veja, 1/3 da população em extrema pobreza está no campo. Só que a população do campo, aqui no estado, é 15% da população. Então, vejam, proporcionalmente, há muito mais pobres no campo do que na cidade. Então, essas políticas de reforma agrária e de educação tentam reverter esse quadro. Esperamos, né, que haja uma retomada dessa política e que ela seja colocada no lugar que lhe é devido. Porque senão daqui a pouco a gente vai ter o campo esvaziado e aí a gente vai se alimentar do quê? Porque não é o agronegócio que nos alimenta. A gente sabe que a produção de alimento da agricultura familiar é o que coloca, né, a nossa comida na mesa. Então é isso. Vou deixar alguns links e os marcos normativos da educação do campo online, né? E quando vocês quiserem, acessem e se interem então do desenho da política. Obrigada.